Olá, meus irmãos, paz seja com todos. Pastor Saulo de Carlos para mais um vídeo juntos, mais um fé para os próximos dias. E eu creio que o Senhor tem uma palavra de vida, de bênção para liberar sobre a sua vida e que esse dia será um dia do favor e da graça de Deus sobre você. Então, fica comigo, vamos juntos, porque o Senhor tem bênçãos para liberar sobre nós nesse dia. Deixa eu já colocar aqui do lado comigo aqui o tema do vídeo e que você possa caminhar comigo nisso que Deus tem para nós hoje. Elias versus viúva igual a igreja, ou Elias vezes viúva igual a igreja. Esse é um chamado aos profetas, às viúvas e à igreja, tá? Nós queremos conversar acerca disso e antes que eu possa chegar lá, eu quero que você deixe seus pedidos de oração nos comentários, que você curta, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com mais pessoas. Toda semana nós estamos aqui com um vídeo novo para você, uma palavra de Deus para injetar fé nos seus próximos dias. E eu creio muito naquilo que Deus está realizando e vai seguir realizando através desse canal ou desse espaço nosso juntos aqui, beleza? Então deixe seus pedidos de oração que no final do vídeo a gente faz um momento de oração poderosa aí e eu creio muito no que Deus está fazendo. Os vídeos passados temos recebido testemunhos do que Deus tem feito e não será diferente nesse vídeo também, tá bom? Então deixa eu voltar aqui e colocar na tela. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, o texto base vai ser 1 Reis 17, do verso 7 ao 16. E deixa eu já mudar aqui o fundo musical. Deixa eu ver se o volume tá legal aí para nós, para não ficar muito alto nem muito baixo. E aí a gente segue com aquilo que Deus está tratando com a gente hoje. Beleza? Vamos lá então. O texto diz bem assim, gente. Algum tempo depois o riacho se secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? E enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu lhe disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Um chamado para os profetas, um chamado para as viúvas, um chamado para a igreja. O texto base para nós aqui é um texto muito poderoso. Você deve conhecer esse texto, eu gosto demais desse texto e toda vez Deus entrega coisas novas nesse texto quando eu leio, quando eu ministro, quando eu prego. E que Deus possa usar desse conteúdo hoje para trazer algo novo para o seu coração. Que a reflexão que a gente vai trabalhar agora aqui, através de um texto, que você seja ministrado pelo Senhor aí, onde você está agora e crê que Deus tem um chamado para você, Deus tem uma resposta para você, Deus tem uma ação para fazer na sua vida. Eu gosto de olhar para aquela viúva e perceber que ela não tem nada pronto, né? E Deus está falando bem assim, ó, eu ordenei uma viúva para cuidar de você. E aquela viúva não tinha pão pronto, mas ela tinha os ingredientes para fazer o pão. Os céus são assim, os céus não te dão nada preparado, mas te dão os elementos necessários para que você prepare o que for necessário. Ela não tinha o pão, mas ela tinha os elementos para fazer. Azeite, farinha. E que nesse dia o Senhor possa falar com você e te entregar os elementos necessários
para que você construa o seu milagre, para que você construa a sua vitória, para que você viva a resposta de Deus para você. Então, dentro dessa temática é que eu quero conversar com você e ministrar essa palavra no seu coração. Diz assim: porque tem vezes que somos Elias e tem vezes que somos a viúva. Quero dividir em 3 momentos para nós, irmãos, em quais vezes somos Elias. E essa é uma palavra aos profetas dessa geração. Eu creio que Deus tem profetas nessa geração e que eu estou me comunicando com profetas dessa geração. Quando temos fé para declarar o que Deus decidiu e temos disposição para seguir como Ele ordenar, nós somos Elias. Nem sempre profetizamos o que queremos, mas aprendemos com a vontade perfeita de Deus. Para você, Elias, a sua hora vai chegar e não mais corvos, não mais viúvas vão te alimentar, mas o próprio Deus se encarregará de um anjo prover seu alimento. Quando a chuva voltar a cair sobre a terra seca da sua vida. Eu dou uma parada aqui e gosto de olhar para Elias e perceber que esse profeta, ele vive realidades distintas e a boca dele tem poder para fechar o céu e para abrir o céu. Ele, quando diz que não vai chover, não chove. Ele está incluído também nessa profecia. E quantas vezes Deus usa a gente para liberar palavras que nós vamos estar incluídos nela. Elias podia falar: Senhor, só para eles, mas para mim não. Deixa eu ficar nesse tempo de chuva. Não, veio sobre todos. Mas Deus fez distinção mais uma vez. E ele, escondido na caverna, Deus enviava corvos para trazer alimento para ele. Interessante que ele precisava levantar a mão para pegar o alimento que vinha com o corvo. E para beber água no riacho, ele precisava se prostrar para beber água. E é assim com Deus que nós fazemos. Erguemos as mãos aos céus em gratidão e também para buscar o socorro, o refúgio dos céus, aquilo que o Senhor tem para nós, e também nos curvamos diante do Senhor para reconhecer que Ele é Deus sobre nossas vidas. Então, quando eu levanto as mãos, eu me rendo a esse poder e recebo alimento. E quando eu me curvo, eu recebo água para saciar minha sede. Talvez Deus esteja falando com você nesse tempo. Levante as suas mãos aos céus e agradeça pelo que Ele está te dando de alimento. E lembre sempre de orar de joelhos. Toda oração é ouvida, mas de joelhos prostrados. Os céus reconhecem um posicionamento. E esses céus que reconhecem posicionamento é os céus que envia a provisão. Elias fica aquele tempo sendo alimentado por corvos e bebendo água do riacho. Até que Deus fala: está na hora de ir para o próximo passo. Deus está vivendo um presente com Elias, mas Deus também já tem o próximo passo. Deus vive o seu hoje, mas Ele já tem planejado o seu amanhã. Deus vive esse mês com você, mas Ele já tem planejado o próximo mês. Deus vive essa semana com você, mas Ele já tem planejado a próxima. Então, se Ele falar com você, faça como Elias, segue imediatamente, porque Ele já deu ordens para o seu amanhã. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Não temo o amanhã, Deus já está lá. Não temo o futuro, Deus já escreveu para você e Ele já tem tudo planejado para você. Então parece que vai faltar, não fica mais aqui. Não vai vir corvo amanhã. O riacho está secando, talvez seja a hora de você se mover. Mas não se mova sem que o Senhor dê uma ordem. Mas se Ele der uma ordem, vá imediatamente. E eu creio que esse conteúdo está chegando para você hoje dizendo: tem tempo que a gente fica parado no riacho, bebendo da água, tempo que a gente fica aqui esperando corvos, mas tem hora que quando Deus manda se mexer, a gente se mexe. Então, se for necessário, mova-se e encontre a vitória, a resposta que Deus está liberando para você. Amém? Vamos continuar aqui a nossa leitura e a ministração dessa palavra para você. Olha só, quando termina de falar sobre Elias, né? Ele diz: Elias, não se esqueça de dar graças a Deus pela água do riacho, pelo tempo que ela saciou sua sede. Lembra? Se prostrou, saciou a sede. Não esqueça de agradecer a Deus por conta dessa água fresquinha. Não se esqueça também de agradecê-lo por ter enviado corvos pela manhã e pela tarde com as refeições diárias. Deus fazia corvo vir de manhã e de tarde. Elias se alimentava de manhã e de tarde. Quando ele levantava as mãos, ele pegava a carne que o corvo trazia. E é dos céus que também vem um socorro para você. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, do Criador que fez os céus e a terra. E, com certeza, não deixe de agradecer a viúva quando a chuva chegar, Elias.
Não deixe de agradecer a viúva por ter sido bênção sobre a sua vida, acreditando em você e te sustentando nesse tempo. Todo Elias tem uma viúva que hoje o sustenta. Quem é a sua? Agradeça. Ore a Deus em favor dela. Envie uma mensagem hoje para as suas viúvas. Deixa eu ver como é que fica desse jeito. Todo Elias tem uma viúva. Todo Elias tem uma viúva. Nós precisamos agradecer a Deus por aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida como uma viúva. Aquelas que nos sustentaram, que nos sustentam até hoje, com palavras, com orações. Aquela que nos sustenta com alimento, compartilhando o que tem. Aquela que é uma intercessora nossa, que nos oferece aquilo que tem de bom grado. Aquela que Deus colocou uma incumbência no coração. E não é porque tem muito, mas é porque tem disponível. Os céus e a obra de Deus não são feitas por aqueles que têm muito, mas por aqueles que colocam à disposição o que tem no Senhor. Você lembra do menino dos 5 pães e 2 peixes? Ele não tinha muito, mas ele colocou à disposição do Senhor. O que você tem hoje, seja muito, seja pouco, coloque à disposição do Senhor. Pode ser que seja útil para servir um Elias, para abençoar um Elias. Eu quero poder te encorajar hoje a agradecer aqueles que têm sustentado você. Quem sabe aqueles que sustentaram você em um tempo de adversidade e dificuldade, com recursos mesmo, compartilhando, enviando, quem sabe, uma cesta, pagando uma conta, pagando algo para você. Ei, lembra que essas aí foram como uma viúva sustentando Elias. Deixa Deus te usar, se Deus tem te chamado para fazer isso. E todas essas viúvas, sejam homens e mulheres, ou homens e mulheres, né, que têm tido essa função em cada ministério, em cada igreja, ajudando a cada pastor, pastora, líder, ou quem sabe pessoas mesmo no dia a dia, ajudando o próximo. É uma gratidão que nós temos a você, porque você colocou o que tinha à disposição do rei, à disposição do reino, e esse é uma gratidão a todas as viúvas, ou pessoas que exercem esse papel como as viúvas. Vamos continuar aqui. Tem vezes que nós seremos Elias, mas quero continuar na parte 2. Em quais vezes, pastor, nós somos a viúva? E essa palavra vai diretamente para você, para as viúvas que Deus usa. E lembrando que pode ser homem ou pode ser mulher, é só um papel figurativo que nós vemos nessa história. Quando somos a viúva, nós estamos nos equilibrando com contas, estamos literalmente sobrevivendo e buscando solução para nós, para nossa família. Daí chega alguém mais, ou daí chega mais alguém pedindo ajuda, quando na verdade nós somos quem necessita urgentemente socorro. Já aconteceu com você? Aí está o segredo da virada para nós, irmãos. Porque por não negar ajuda ao próximo, esta pode ser uma oportunidade de semear. Esse pode ser um profeta enviado por Deus para que, enquanto eu o sustento, eu seja sustentado por ele. Sementes lançadas sobre terra fértil produzem colheitas excepcionais. Vou repetir isso aqui, a gente para conversar. Mais uma vez, sementes lançadas sobre terra fértil produzem colheitas excepcionais. Quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos a nossa situação muitas vezes, né? Quando Deus pede para nós o disponível, talvez momentaneamente a gente fique nesse embate. E aí entra outra questão, a gente começa a achar, eu estou sustentando, é eu que sustento. Não, eu estou sendo sustentado. Ela ia fazer uma refeição para finalizar a vida, lembra? Queria morrer de barriga cheia ou ter aquela refeição para dar mais alguns dias de vida e depois não teria mais expectativa. Quando eu libero o que eu tenho, ainda que seja pouco, coloco nas mãos do Senhor. Deus é um Deus que aumenta a expectativa de vida minha e a expectativa de vida da minha casa. Quando eu retenho, eu estou chegando ao fim. Quando eu libero,
Deus tem um acrescentar em nossas vidas. E eu declaro sobre a sua vida o acrescentar de Deus. Você vai viver nesses dias o acrescentar de Deus. Deus está te dando fé para os próximos dias, para que você viva o acrescentar dele em você. E eu creio que esse acrescentar chega hoje na sua vida. Então não olhe com usura para o que tem, não retenha a bênção que Deus confiou a você, mas semeia, lance, porque sementes lançadas sobre terra fértil produzem colheitas excepcionais, e Deus tem uma colheita excepcional preparada para você, para sua casa e para sua família. Você crê nessa palavra? Então digita aí amém, glória a Deus, eu recebo essa palavra, porque eu sei que os céus estão realizando isso sobre nós, liberando isso para você. Vamos continuar o texto? O texto continua dizendo: então eu preciso escolher entre ele e a minha família, entre Elias e a minha família? Não, meu irmão, não, minha irmã. É só questão de prioridade. Primeiro ele, e assim o alcance é para toda a tua casa. Lembra Elias falando? Elias não pediu tudo. Elias só pediu um pequeno bolo. Tem preparado não? Então vá. Faz um pequeno bolo primeiro para mim. Primeiro eu preciso da semente, para depois lançar a palavra, para que se cumpra a palavra. Quando ela se dispõe a fazer isso, ele já está liberando uma palavra, e ela crê na palavra, e quando ela crê na palavra, ela faz a parte dela. Você precisa crer na palavra que Deus tem para você e fazer a sua parte. Nós estamos muito acostumados a ter tantas palavras hoje em dia para nós, mas nós precisamos tomar atitudes das palavras que Deus já lançou. Não espere a próxima palavra, mas que essa seja a palavra que vai fazer você se mover. Quando o conteúdo terminar, quando o vídeo terminar, quando esse tempo terminar, quando passar por você esse vídeo, ei, é hora de agir. Creia na palavra que Deus liberou para você e não espere a próxima. Mas essa é a sua oportunidade de mudança. Essa é a hora que Deus chamou você para fazer. Essa é a hora que Deus está dizendo: eu estou aumentando a expectativa de vida sua, da sua casa. Eu estou dando uma esperança para vocês. Eu estou dando um futuro para vocês. Eu estou injetando fé para que vocês possam viver e vencer nesses próximos dias. Vamos lá, continua. É só questão de prioridade, irmãos. Primeiro ele, assim o alcance vai ser para toda a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Está lá em Atos 16, 31. E tem também Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Toda viúva que se esforça, não se esforça em vão no Senhor. Deus enviará um Elias para poder cuidar de você. Sim, se não fosse ele, a comida não daria para mais do que uma refeição. E agora aqui está você, depois de dias, meses ou anos sem fim. Onde pensou que fosse o seu final, Deus sempre permitiu que sobrasse um pouco de farinha na vasilha, uma quantidade suficiente de azeite na botija. E uma vez profetizado, Deus trabalha na terra e te sustenta até que as chuvas voltem a cair de forma contínua. Viúvas, vocês também agradeçam ao seu Elias. Ele pode não ter trazido comida, mas trouxe a palavra de Deus, onde uma das quais diz, lá em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você pode dar um glória ao Senhor e você pode agradecer a Deus pelas viúvas que Deus tem usado no dia a dia, e principalmente você, viúva, pode agradecer a Deus pelos profetas, pelos Elias que Deus colocou na sua vida. Pode agradecer pelo seu pastor, pela sua pastora. Quem sabe quando você dizima, você pensa, eu estou sustentando. Na verdade, você está sendo sustentado. Quando você lança uma oferta, quando você faz uma oferta, quando você faz um propósito, um voto e cumpre, e você pensa, olha, estou sustentando a igreja, estou sustentando o ministério, estou sustentando o pastor, a pastora, parece que é, né? Mas na verdade nós estamos sendo sustentados, nós estamos lançando a semente. Isaías 55, o verso 10, quando fala que a palavra de Deus é semelhante à chuva e à neve que desce dos céus e não voltam para os céus até que cumpra o propósito.
Ele está dizendo ali no texto que essa chuva, ela dá semente para o que semeia e dá pão para o que come. A mesma chuva traz semente e traz pão. A mesma chuva traz alimento e traz algo para ser lançado na terra. No que Deus entrega para você, você tem nele alimento e você tem nele semente. Quando você pega uma fruta, você não come a semente, você não come o caroço, você come a polpa da fruta, pode comer ela toda, mas a semente, o caroço, não o coma, mas lance na terra novamente. Quando fazemos isso, estamos semeando para colher mais à frente. Deus não deu algo para nós para que a gente termine tudo em um dia, tudo em uma semana, tudo em um mês, mas algo que nós podemos perpetuar através de semente. Então, quando a viúva está oferecendo um pequeno bolo por Elias, ela está perpetuando a semente, ela está prolongando a vida. Quando eu, como igreja do Senhor, que nós podemos fazer a nossa parte através de nossas contribuições, fazemos isso, nós estamos prolongando a vida, perpetuando a vida, porque tem recompensa que vem aqui, mas tem recompensa que virá no porvir, na eternidade. Então creia que Deus tem bênçãos para você colher nessa vida e bênçãos para colher na eternidade, porque uma vez que eu lanço a semente, uma vez que eu abro mão do pouquinho que eu tenho para colocar à disposição do Senhor, eu sei que eu e a minha casa somos alcançados. E eu sei que tudo aquilo que pode ser hoje uma preocupação para mim, todas essas coisas são acrescentadas. Pastor, como é que o senhor diz que é preocupação? Lembra de Mateus 6,33? Ele está finalizando um texto que vai falando sobre as preocupações da vida. Vai falando sobre o que comer, sobre o que vestir, sobre quantas horas podem acrescentar à sua vida. Preocupações. E Jesus diz, se vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus, o seu proceder, a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Então, agradeça, envie uma mensagem de gratidão aí para alguém. Você precisa enviar uma mensagem de gratidão, seja você um Elias que vai enviar mensagem para uma viúva, seja você uma viúva que vai enviar mensagem para o seu Elias, para a sua Elias, aquele que Deus colocou na sua vida para que você possa se prolongar, avançar com tudo que Deus tem. Vamos continuar, a gente está caminhando a parte final. Falei que eram 3 tempos, o último tempo é esse. E você pensou que estava sustentando Elias, e ele era quem te sustentava. E aí sim, essa palavra não é os profetas da geração, não são as viúvas que Deus usa, mas é um conjunto, é uma palavra para a igreja do Senhor. Elias precisa de um pouco de alimento que a viúva tem. A viúva precisa da palavra que Elias possui. Os dois precisam da direção, do milagre e da provisão do Senhor. Isso é depender de Deus. Elias depende de Deus. E ele depende de Deus como? Através do alimento que a viúva tem. A viúva depende de Deus. Ela depende de Deus como? Através da palavra que Elias possui. Agora, os dois juntos, dependendo de Deus, criam interdependência. E o nome disso é Igreja do Senhor. Igreja do Senhor é eu oferecer o que tenho, eu recebo o que não tenho. Eu faço a minha parte, enquanto o outro faz a parte dele. E o reino de Deus vai avançando. É exatamente isso que eu coloquei nesse slide. Não se trata de Elias ou da viúva, mas da igreja. E a minha pergunta é, quem é você nesse cenário? Diferentes dons, um só corpo, lembra? Paulo ensinando para nós em suas cartas. Um só Deus, um só propósito. Ei, não deixe os Elias esperando. Ei, não deixe as viúvas esperando. Ei, não deixe Jesus esperando a sua ação de edificação no corpo e pelo corpo. Fazemos isso pelo rei, fazemos isso pelo reino. Jesus falou, aquilo que vocês estão fazendo por esses pequeninos, estão fazendo para mim. Lembra? Também, quando ele vai separando uns à direita, outros à esquerda, e ele vai dizendo, quando vocês fizeram algo para alguma dessas pessoas, foram visitar um enfermo, alguém na prisão, vestiram quem estava nu, eu era essa pessoa, vocês fizeram isso para mim. Agora, muitas vezes a gente retém o que temos e estamos deixando Elias esperando
A viúva podia falar, não. Vou pegar meus gravetos dentro da minha casa, sai fora daqui. Não cumpro o meu papel como igreja. Eu podia fazer como Elias, Senhor, para casa de uma viúva, o Senhor me deu uma palavra tão poderosa, me manda para outro lugar, para alguém que tenha mais. Não posso deixar uma viúva esperando. Se tratava de uma criança morrer, se tratava de uma mulher morrer. Eu não posso deixar Jesus esperando. Se trata do avanço do reino de Deus, da obra do Senhor. Ele chamou você para que você possa fazer e cumprir o ide onde você está. Vamos juntos pelo Rei, vamos juntos pelo reino. O Senhor está esperando a nossa resposta, e a nossa resposta vem em forma de ação. Então que você haja para que o reino de Deus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja exaltado acima de tudo e de todos. Eu vou repetir essa parte final e eu boto o último slide para a gente orar. Não deixe os Elias esperando, não deixe as viúvas esperando, não deixe Jesus esperando a sua ação de edificação pelo corpo, ou no corpo e pelo corpo, pelo rei e pelo reino, porque tem vezes que somos Elias, porque tem vezes que somos a viúva, mas em todo tempo somos a igreja do Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Tem dias que você vai ser Elias, tem dias que você vai ser viúva, mas em todo tempo você vai ser igreja do Senhor, e que Deus se alegre com as suas ações, e que os céus sejam glorificados, e Jesus seja exaltado através das suas ações. Eu quero terminar o vídeo orando por você. Deixe seus pedidos de oração nos comentários. Já falei isso no início do vídeo, mas já se passaram tanto tempo, talvez você não tenha feito isso. Que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas, manda no WhatsApp da família, da igreja, manda para o seu Elias, manda para a sua viúva, manda para o seu grupo, para a sua célula, e que Deus se encarrega de concluir essa mensagem sobre eles. Cada um que colocou seus pedidos de oração aí nos comentários, a gente vai entrar junto nessa oração, e que o favor de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Vamos juntos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, te exalto, te glorifico, te agradeço pela vida de cada irmão e irmã, Pai, que juntos comigo estão aqui, ó Pai, recebendo essa palavra. Que o Senhor possa, Pai, liberar sobre eles aquilo que somente o Senhor tem, e que eles recebam, Pai, com bom grado que os céus, ó Pai, liberaram para eles. Senhor, às vezes que o Senhor nos faz como Elias, que não retenhamos a palavra, Senhor. Às vezes que o Senhor nos faz como a viúva, não retenhamos o alimento, o recurso. Senhor, o Senhor sabe o que faz. O Senhor sabe que tem horas que vai precisar da nossa palavra, do nosso dom. Tem horas que o Senhor vai precisar do nosso recurso, e que nós possamos ser igreja e colocar isso à disposição do Senhor. Eu oro por cada pessoa que colocou o pedido de oração no comentário, pedindo por saúde, pedindo, Senhor, por resolução de conflitos familiares. Senhor, colocaram nomes de entes queridos aqui. Deus os alcance nessa hora, e que eles sejam, Pai, transformados pelo Senhor. Pai, que o Senhor injete fé nesses dias para nós podermos viver, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem. E que o mesmo milagre da provisão que chegou sobre a viúva, que chegou sobre Elias, seja sobre os teus filhos. E que possamos, ó Pai, viver essa realidade até, ó Pai, o Senhor trazer chuva abundante sobre a terra. Eu profetizo um tempo de chuva abundante sobre os teus filhos. Eu profetizo um tempo de chuva abundante, Deus, sobre os negócios deles. Eu profetizo um tempo de chuva abundante, ó Pai, sobre os sonhos deles. Eu profetizo um tempo de chuva abundante, ó Pai, que o Senhor possa lavar essa escassez. E esses céus, ó Pai, fechados, Senhor, essa terra seca, dê lugar a um cenário de chuva abundante, para que haja prosperidade, crescimento e favor do Senhor. Dê validade a esse vídeo, dê validade a essa palavra, que ela, Pai, perdure na vida de cada um de nós, até o Senhor fazer chover de forma abundante, mas que até lá não falte os elementos necessários para viver o milagre. Não falte farinha, não falte azeite, conforme a palavra que o Senhor libera sobre os teus filhos. Os que creem, ó Pai, nessa oração, respondem junto comigo como o Senhor deixou isso para nós, igreja.
tá ligado na terra. Nós podemos escrever, tá ligado nos céus. Podemos dizer, tá ligado nos céus. Como o Senhor deixou para Pedro, como o Senhor deixou para a igreja, como Jesus nos ensinou, que nós ligamos em oração, que concordamos. Elias, viúva, o que vocês concordam? Ligando na terra, eu tenho o poder de ligar nos céus. Amém? Você crê nessa palavra aí? Então deixe seu comentário para nós. Crê na ação que o Senhor tem liberado, nos comentários aí, ou melhor, na descrição do vídeo. Eu quero deixar aqui o e-book, tá? Dessa mensagem, o conteúdo que está aqui através dos slides, eu coloquei aqui em forma de e-book. E se você quiser, você pode baixar aí, compartilha com mais alguém. Que Deus siga te abençoando e que nós possamos estar juntos. Lembre-se, Deus está te dando fé para que você possa ver os próximos dias. Viva com intensidade, viva com alegria, viva com a certeza. O Senhor já preparou tudo para você. Fica na paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.